Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês estudando o nosso querido Direito Administrativo. Espero que você esteja bem, espero que você esteja pronto para essa super aula que hoje é extremamente importante para você responder questões, tá? Então, grande parte das suas questões, vão vir dessa aula. Então, por favor, concentre-se, tenha atenção, tá? Então, agora tu já sabe aquele celularzinho no modo avião, telinha para baixo, agora eu preciso de 100% aqui da tua atenção comigo para você arrebentar nas suas questões, A tal importância que é essa aula, lógico, todas são, mas essa aula aqui eu venho trazer para você, que ela tem uma importância ainda maior para você estar acertando as suas questões de prova, beleza? Então, nós falamos aí já nos blocos anteriores, da nossa administração direta, eu trouxe para você as classificações de órgãos, espero que você tenha entendido. Se necessário, volte lá, assista as aulas novamente, tá? E agora nós vamos conversar um pouco sobre a nossa querida administração indireta, tá? Então, já sabe o que fazer, adiciona lá o professor William nas redes sociais, prof.william19, lá nós estaremos ali cada vez mais estreitando nossos laços, beleza? Senhores, vamos lá então, sem mais delongas, vem comigo falar um pouco de administração pública agora indireta, Quando a gente fala, senhores, da administração pública indireta, ela é produto da descentralização. Isso está aqui para você no seu material em caixa alta, tá? Eu já falei isso para você mais de 569 vezes, Então, quando a gente fala de administração pública indireta, ela é um produto da descentralização. Lembra do nosso querido desenho que eu fiz para você aqui, ó? Deixa eu voltar aqui atrás e te mostrar o nosso querido desenho, Deixa eu achar, isso aqui, o nosso querido desenho. E aqui eu trouxe para você, a administração pública, eu chamei de união, tá? Eu mostrei que ela tem braços e pernas, meu filho, braços e pernas, tá? Então, quando a gente fala aqui de braços e pernas, estamos falando aqui de produto da descentralização administrativa, beleza? Então, é como se o poder público fosse a mãe e falasse assim, ó, vai lá, você vai ter uma atividade típica, de Estado. Você vai ter a sua atividade típica de Estado, aqui numa autarquia, por exemplo, e eu vou estar aqui controlando você de longe, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de descentralização, eu estou descentralizando isso aqui, ó. Aqui nós temos uma descentralização, tá? Então, é possível nós termos uma desconcentração dentro da descentralização? É possível, eu disse que tem vários órgãos, por exemplo, dentro da autarquia, tá? Dentro do INSS da vida, dentro de uma Caixa Econômica Federal, dentro de um Correios, tá? Então, terão vários órgãos. Então, eles são produto da descentralização administrativa. Não esqueça desse ponto, eu sempre volto com você no desenho, para você não se perder e lembrar, e voltar aí a botar a memória para funcionar e lembrar das aulas anteriores, tá? Então, a administração direta, ela é oriunda da descentralização, que compreende as nossas autarquias, que está aqui para você, ó, autarquia, fundações públicas, empresas públicas e sociedade e economia mista, que é exatamente agora a nossa conversa, tá? Que é sobre a administração indireta. Então, a administração indireta se constitui das entidades dotadas de personalidade jurídica própria, beleza? Não esqueça desse detalhe, tá? Elas têm personalidade jurídica própria, beleza? Oriundas da nossa descentralização. Então, a administração indireta, ela é oriunda, ela provém, é produto da descentralização e não da desconcentração. Eu já falei isso várias vezes para você não esquecer. Beleza? Vamos lá. Então, no artigo 37, veja bem a redação dada pela nossa emenda constitucional 19. Veja bem, somente por lei específica, fica atento, ó, lei específica, poderá ser criada autarquia. Então, quando a gente fala de lei específica, leia-se que lei ordinária, LO, lei ordinária. Tá? E sempre quando você estiver lendo dentro do direito administrativo, que é a questão da lei específica, ele está falando de uma lei ordinária, beleza? Então, somente por lei específica poderá ser criada a nossa querida autarquia. E autorizada, veja só aqui a palavra, autorizada a instituição da empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei complementar. Nesse último caso, quando ele fala de lei complementar, ele está falando aqui de fundação, tá? Definir as suas áreas de atuação. Então vamos lá, com calma. Quando a gente fala de criação, fique atento, tá? Então a única que cria, que vem com uma lei específica de criação, é a autarquia, gente. Então a autarquia, ela é criada por lei específica. Enquanto a empresa pública, a sociedade de economia mista e as fundações, essas são autorizadas pela lei. Isso cai muito em prova, tá? Então, primeiro ponto, fica atento. Somente por lei específica vai ficar criada a nossa querida autarquia. As outras, elas são autorizadas, tá? Autorizadas. Então, é diferente. Então, cria-se por lei específica a autarquia. E são autorizadas as instituições da empresa pública, sociedade economista e as fundações. E na questão da fundação, fique atento, tá? Que ela vai estar dentro de uma lei complementar
Beleza? Falou de lei complementar na tua questão, tu já tem que ligar ela à fundação, tá? Já tem que ligar à fundação. E essa mesma lei complementar, ó, vai definir o seu objeto, que são as suas áreas de atuação. Beleza? Então aqui, nós já temos aqui várias questões de prova que caem só nesse nosso artigo 37 aqui, tá? Então fique atento, né, aqui no nosso querido, né, parágrafo 19, tá? Então olha só, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então aqui a autarquia, a lei cria, né, criada por lei específica. De novo, falei isso para você, tá? E autorizada a instituição da empresa pública, sociedade econômica e as fundações, tá? E as fundações aqui, elas estarão ligadas, ele traz nesse último caso, né, as fundações por lei complementar, definir as suas áreas de atuação, qual será o objeto dessa fundação. Beleza? Vamos lá. Aqui agora nós temos um quadrinho aqui para a gente definir aqui os pontos de prova, e aqui também nós temos várias questões, então redobra aí a tua atenção. Vem comigo sobre definição. Primeiro, tu entender o que é o conceito, tá? Então, conceito de autarquia, de fundação, de EP, de SEM, tá? EP, empresa pública, SEM, sociedade e economia mista, tá? Então, tu precisa conhecer aqui o conceito, porque muitas questões de prova vêm trocando esses conceitos, tá? Então, fique atento aí em relação a isso. Vem comigo, ó. Autarquia. Quando ele fala de autarquia, são aqui, ó, pessoas jurídicas de direito público, como eu trouxe para você lá atrás. Dentro do nosso querido boneco chamado União, lá tem os braços. Lembra que eu falei que os braços são de direito público e a autarquia é um deles. Tá? Então, vamos lá, dotadas de capital exclusivamente público, isso é uma autarquia, com capacidade administrativa e criadas para prestação de serviço público. Então, o que desenvolve uma autarquia? Uma atividade típica da administração pública, tá? Uma atividade típica de Estado, beleza? Quando você pega lá, por exemplo, o INSS da vida, né? Ele vai estar o quê? Exercendo uma atividade típica de Estado, tá? Pelo produto da descentralização. Beleza? Então, ele vai estar exercendo uma atividade típica de Estado. É lógico que ali o capital é exclusivamente público, tá? Ele está exercendo uma atividade típica de Estado. Capital exclusivamente público. São pessoas jurídicas de direito público e o capital ali é 100% público, meu amigo. 100%, porque é exclusivamente público. Beleza? Sim ou não? Sim. Vamos embora. Fundação, o que ele fala? Ó, fundação é uma pessoa jurídica por patrimônio. Atenção, por um patrimônio personalizado, destinado pelo seu fundador para uma finalidade específica. Pode ser pública ou pode ser privada, dependendo da origem dos bens e valores. Meu amigo, falou de patrimônio, falou em gestão de patrimônio, nós estamos diante de uma fundação, tá? Então, a gestão de patrimônio, como que funciona, professor, uma fundação? Uma fundação, ela basicamente ela sobrevive ali do seu patrimônio, tá? É lógico que existem exceções hoje, né, chamadas fundações autárquicas, não sobrevivem do seu patrimônio, tá? E, no entanto, a fundação celeuma por causa disso, né? Então, às vezes, o STF briga por um lado, a doutrina por outro, a jurisprudência por outro, né? Porque simplesmente não se define bem o que seria uma fundação pública, tá? Mas hoje, eu quero, por hora, né? Eu quero que você leve que a fundação, ela pode ser pública ou pode ser privada, e aqui ela está falando de uma junção, quando você está falando de patrimônio. Porque quando tu tem uma associação, tu tem lá uma associação de pessoas, né? Mas quando tu tem uma fundação, meu amigo, tu tem patrimônio incluído junto ali. E a fundação, ela sobrevive também desse patrimônio personalizado. Beleza? Então, ó, é uma pessoa jurídica composta por um patrimônio personalizado, destinado ao seu fundador por uma finalidade específica. Então, o patrimônio que ela tem, ela mesmo paga aos funcionários. Essa é a ideia de fundação. É lógico que existem exceções, como as fundações autárquicas, tá? Que realmente não conseguem se existir sozinha, por si só, né? Então, precisa de dinheiro da União. Beleza? Mas, em regra, a fundação tu vai lembrar o quê? De gestão de um patrimônio, tá? Então, falando na tua questão em patrimônio, uma gestão de um patrimônio personalizado, destinado ao seu fundador, com uma finalidade específica, que é o objeto daquela fundação, tu já leve a tua questão para a fundação, que pode ser pública e também pode ser privada, beleza? Empresa pública, vem comigo, olha lá, empresa pública, lá, são pessoas jurídicas de direito privado. Isso aqui chove em prova, atenção. A empresa pública, porque esse trocadilho às vezes faz o candidato errar. A empresa é pública, o capital é 100% público, mas é de direito privado, tá? Então, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. De novo, para você, a empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Atenção, isso cai em prova, muito, tá? Porque a pessoa vê, não, empresa pública, então é de direito público. Não, errado. A empresa pública, mas é de direito privado. E o capital aqui, ele é o quê? Numa EP, né? Uma empresa pública, ele é exclusivamente público, tá? Então o capital aqui, ó, também, como eu falei com você, na autarquia, ele é 100% público, meu amigo. Então uma empresa pública, tá? Tu pode até ter outros sócios públicos aqui, é possível. Mas o capital é 100% público,
tá? É 100% público, tá? Então ela é criada para prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, dinheiro, né? E sob qualquer modalidade empresarial, beleza? Então isso, estamos diante de uma empresa pública. 100, sociedade de economia mista, tá? A sociedade de economia mista nós temos o quê? Uma pessoa jurídica aqui de direito privado. Também, pessoa jurídica de direito privado, criada para prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, com capital misto e na forma SA, que é a sociedade anônima. Então, professor, qual que é a diferença aqui de empresa pública para sociedade de economia mista? Eu já fiz a diferença para você. Então ele chega na prova e coloca lá que a empresa pública, que enquanto a empresa pública, o capital é 100% público, né, e é de direito privado. Errado. A empresa é pública, mas o capital é 100% público e ela é de direito público. Enquanto a sociedade economista também é de direito privado e ela também vai explorar a atividade econômica, vai existir para a prestação de serviço público. A diferença que vai se dar basicamente, eu vou trazer para você lá na frente, posteriormente nessa aula, a questão do foro, tá? Então o foro de uma e outra ali é diferente, tá? A questão da forma específica aqui, ó, igual aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui o capital é misto. Capital misto é o quê, professor? 50%, pelo menos 50% mais um, na mão do poder público, com poder de voto, tá? Então aqui a gente está falando de uma sociedade de economia mista. Aqui não. Aqui na empresa pública, o capital é 100% público, meu amigo. Não tem jeito. Por mais que exista a possibilidade de na empresa pública tu ter sócios, é possível? É possível tu ter sócio na empresa pública. Mas atenção, né? São sócios públicos também, tá? Porque o capital tem que ser 100% público, beleza? Enquanto na sociedade de economia mista é possível você ter dinheiro privado investido ali. Vamos pensar no exemplo de uma Petrobras, por exemplo. Né? Hoje, muito facilmente, tu compra ações da Petrobras. É o privado investindo, né, em uma sociedade de economia mista que provém, né, que tem direito ao voto ali do poder público. Tá? A maior parte ali específica do poder público. Tá? 50% mais um está na mão do poder público. Aqui tu não tem essa possibilidade, ó, na empresa pública. Então fique atento que isso cai muito em prova. Ele querendo fazer a diferença de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista. Tá? Então a empresa pública, de novo para você, o capital é 100% público. É uma pessoa jurídica de direito privada composta exclusivamente de capital 100% público. E o que ela vai fazer, professor? Prestação de serviço público e exploração de atividade econômica. E aqui a forma de criação é sob qualquer modalidade empresarial. Tá? Então aqui pode ser qualquer modalidade empresarial, não somente SA. SA é só aqui, ó. Aqui é só SA. Beleza? Então capital misto, 50% mais um, e a sociedade anônima, só SA. E aqui não. Aqui é sobre qualquer modalidade empresarial, beleza? Então não confunda esses dois aqui que cai muito essa diferenciação em prova, beleza? Vem comigo, olha lá. Trazendo aqui agora algumas características, vem comigo, ó. Alta administração, né, aqui da autarquia, né, das funções, capacidade financeira, patrimônio próprio e estatutário. Enquanto na empresa pública e na sociedade de economia mista ele tem alta administração, capacidade financeira, patrimônio próprio, mas é seletista, meu filho. Professor, tem diferença? Tem. Entre você ser estatutário e entre você ser seletista, existe uma diferença gritante, tá? Às vezes, eu falo isso em aula, às vezes quem é seletista não concorda muito bem, né? Porque eu falo que aqui o seletista, meu amigo, ele não tem estabilidade. Não adianta ficar bravo comigo e me gritar e me xingar, né? Ah, professor, mas eu trabalho numa empresa pública, eu trabalho na Caixa Econômica Federal, ou trabalho numa sociedade de economia mista, tá? Lá, por exemplo, numa empresa pública, um Correios, Telégrafos, né, a Caixa Econômica, meu amigo, não tem estabilidade, tá? Por mais que tu discorde, eu sei o quanto é difícil tu mandar embora alguém que é seletista, eu sei disso, né? Mas é diferente. Aqui no estatutário, meu amigo, aqui tu é servidor, ó. Aqui tu é servidor, anota aí, ó, servidor. Enquanto aqui tu é empregado público, ó, empregado. Então é diferente? Claro que é. Tá? No entanto, aqui tu tem um estágio probatório lá de 3 anos para tu ganhar a estabilidade, aqui você não vai ter isso não, ó. Tá? Então, professor, mas é muito difícil mandar um funcionário de uma empresa pública embora. Eu concordo com você, é difícil, né? Não é fácil assim, chegou e vai mandar embora não, porque esse cara tem uma empresa concurso público, na maioria das vezes, tá? Mas só que ele não pode ser considerado alguém que tenha estabilidade, que a estabilidade vem aqui, ó, no servidor que é estatutário, que passa lá pelos 3 anos de estágio probatório, que faz lá o concurso público, tá? Então não confunda essas duas modalidades, essas características aqui de uma para outra, beleza? Até aqui espero que você tenha entendido para a gente dar
continuidade. Vem comigo, ó. Autarquia, vem comigo, ó. Aqui ele fala aqui, ó. Autarquia, seja fundação, seja empresa pública ou seja sociedade econômica mista. Meu amigo falou de controle na tua prova, tá? Primeiro, não há hierarquia aqui, tu já sabe, ou subordinação. Aqui é o V de vinculação, tá? Então, o V que eu coloco para você lá nas nossas aulas anteriores é de vinculação, tá? Então, nós temos o corpo do nosso querido boneco, que eu chamei de união, e depois nós temos as pernas e nós temos os braços, tá? Ali nas pernas e nos braços nós temos o quê? Um V de vinculação. Não existe hierarquia, não existe subordinação ali, é vinculação, beleza? Então, subordinação nós teremos ali dentro do nosso querido corpo do nosso boneco, tá? Ali nós temos hierarquia, subordinação, tá? Aqui não. Aqui na administração pública indireta, né, que é o braço da nossa querida administração pública, né, as pernas, beleza? Aqui é um V de vinculação. E aqui passa por um controle, claro, administrativo, legislativo e judicial, que pode ser um controle interno ou pode ser um controle externo. Mas vai passar por um controle? É claro que vai, tem dinheiro público, meu filho. É lógico que vai ser passado por um controle. Então, seja um controle interno ou seja até mesmo um controle externo, beleza? Mas o que? Olha lá. Criação e extinção. Vamos lá, sobre esse assunto também que cai bastante em prova, tá? Quando a gente fala aqui, especificamente, ó, criada e extinta diretamente por lei específica, aqui estamos diante da autarquia, tá? Então, a autarquia, ela é criada por lei específica. Eu já falei para você que lei específica é lei ordinária, leia-se, entenda como lei ordinária, tá? Então, ela é criada e extinta diretamente por lei específica. Essa é a autarquia, tá? Agora, quando a gente fala especificamente da fundação, olha lá, ó, lei específica autoriza a sua criação, tá vendo? Autoriza via prazo a sua criação, tá? E ela vai se dar por lei complementar e também vai definir a sua área de atuação, qual será o objeto dessa fundação, tá? Aqui por lei complementar. Então vai anotando aí, por favor, tá? Então aqui ele fala de uma lei específica, autoriza a sua criação da fundação, né? E ele fala que a lei complementar define a área de atuação, qual vai ser o objeto dessa fundação, beleza? Tranquilo. Olha lá. E aqui na empresa pública e sociedade econômica mista, como é que funciona? Lei específica autoriza também a sua criação e que seja efetiva com o registro dos atos constitutivos no cartório respectivo. Então aqui estamos diante de uma empresa pública, uma sociedade econômica mista. A lei específica ela autoria a criação. Ok, a lei específica autorizou. Depois, meu amigo, é registro em cartório, como qualquer outra empresa, tá? Registro em cartório, no respectivo cartório, tá? E aqui, ó, a extinção também vai acontecer somente por lei específica. É uma lei ordinária, beleza? Então, eu posso extinguir uma empresa pública, professor? Eu posso extinguir uma sociedade econômica mista? Pode, mas todas aqui por lei, precisa-se de lei. Eu não posso excluir, né, extinguir uma grande estatal, como essas aqui, apenas por um ato administrativo, por um decreto, um canetado do presidente. Eu não posso, tá? Então, ó, vamos lá. A extinção, fica atento aqui, ó. A extinção, todas essas aqui, ó, seja da nossa querida autarquia, fundação, empresa pública ou a sociedade econômica mista, eu preciso de lei. Eu não posso extinguir uma grande estatal por um decreto, por um ato administrativo, por uma canetada qualquer. Não posso, eu preciso de lei. Tá? Então a extinção, falou de estatal na tua prova. Estatal principal, né? Essa maior. Né? É lógico que eu vou falar das subsidiárias para você ainda, mas aguenta aí. Tá? Então, falou na tua prova de extinção de uma grande estatal, seja uma empresa pública, seja uma fundação, seja uma autarquia, seja uma sociedade de economia mista, isso vai se dar por lei. Eu preciso de uma lei para extinguir, tá? E para criar lei específica, tá? Nós estamos falando da nossa querida autarquia, tá? E as outras são autorizadas por lei específica. Uma é criada, né? Tanto a criação quanto a extinção vai se dar por lei específica, tá? E as outras são autorizadas e a extinção vai se dar simplesmente por lei. Simplesmente por lei, não posso extinguir uma grande estatal via uma canetada lá do presidente da República, por exemplo, tá? Um decreto, né? Ou um ato administrativo, não posso. Beleza? Vamos lá, privilégios. Como é que funciona a questão dos privilégios, professor? Olha lá, vem comigo. Não está sujeito à falência. Então, quando a gente fala de autarquia, fundação, aqui, ó, não está sujeito ao instituto que nós chamamos de falência, tá? Olha lá, tem prazos processuais diferenciados e recebe imunidades tributárias, né? Algumas imunidades tributárias, porque a gente está falando de uma prestação de serviço público, tá? Então aqui, ó, é lógico que vai receber algumas imunidades tributárias e não está sujeito à falência. Quando eu falo que não está sujeito à falência, eu abranjo isso aqui a todas, tá? Todas, beleza? Eu estou falando aqui
da autarquia, eu estou falando aqui da empresa pública, eu estou falando aqui da sociedade econômica mista e da fundação. Essas não estão sujeitas à falência. Por favor, anote isso de novo no teu material. Falou em autarquia, fundação, empresa pública e sociedade econômica mista, não está sujeita à falência, tá? Então, é lógico, é um puta privilégio que se tem, né? Porque estamos diante de empresas, né? De certa forma, né? Que tem ali, estão protegidas pelo manto do poder público, beleza? Então, não estão sujeitas a esse instituto, né? Da falência. Atenção, tá? Agora, vamos lá. Prestadoras de serviço público têm iguais privilégios, né? Uma prestadora de serviço público tem ali, logicamente, iguais privilégios. Agora, veja bem, as que desenvolvem atividade econômica não possuem privilégios. Professor, não entendi. Vamos pensar, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, mas ela desenvolve uma exploração de atividade econômica. Imagina se eu ficar protegendo essa empresa. Eu quero as outras. Eu quero os outros bancos, meu amigo. Tá? É lógico que aqui, né, precisa ter concorrência. Estamos no segundo setor, no mercado. Então, claramente aqui, eu não posso dar privilégios a essas que simplesmente exploram a atividade econômica. Senão você vai quebrar os outros bancos, por exemplo, que não são bancos públicos. Tá? Então, nesse caso, a questão dos privilégios, fica atento, tá? A questão dos privilégios, eles não se aplicam àquelas que desenvolvem atividade econômica, exploração de atividade econômica, mas se aplicam às prestadoras de serviço público que têm iguais privilégios. Tá? Então, falou de prestação de serviço público, tá? Tem iguais privilégios. Se for uma prestadora de serviço público. Tá? Agora, se desenvolver atividade econômica, não possuem privilégios. Tá? Ficou claro isso aí? Beleza, vamos embora. Responsabilidade civil do Estado. Esse tópico aqui, nossa, ele cai igual água da chuva, meu amigo. Tá? Isso aqui despenca. Isso aqui, logicamente, eu vou trazer uma aula depois para a gente falar especificamente disso. Mas aqui agora, por hora, eu só quero que você entenda essa parte aqui e eu vou trazer uma aula específica tratando só disso, tá? Mas vamos lá. Anota aí. Responsabilidade civil do Estado. Então, como regra, a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva que nós falamos, tá? Ela independe da comprovação da culpa. Teoria do risco administrativo. Beleza? Então, falando da prova, a responsabilidade civil do Estado, professor, ela é o quê? Objetiva. Como regra. Tá? Ela é objetiva, ela independe do dolo culpa. Porque simplesmente, se a nossa querida autarquia, a nossa querida fundação, ela gerou um prejuízo, meu amigo, ali a responsabilidade dela é objetiva, independe do dolo culpa. Tá? Pela teoria do risco administrativo. Tá? Independe do dolo culpa, será responsabilizado. Tá? Porque a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Isso vai acontecer também na empresa pública e na sociedade econômica mista? Vamos lá de novo aqui agora. Tá? Na empresa pública e na sociedade de economia mista, aqui nós temos a responsabilidade objetiva se for uma prestadora de serviço público. Se for, por exemplo, uma IP ou uma SEM que presta um serviço público, a responsabilidade é objetiva. Agora, se for uma empresa pública ou uma SEM que desenvolve uma atividade econômica, aqui a responsabilidade ela é subjetiva. Tá? Então, aqui sim vai depender de dolo ou culpa. Beleza? Então, na hora da tua prova, atenção. Se ele perguntar de forma geral, professor, né? Ele perguntou lato sensu, de forma geral. Qual é a responsabilidade civil do Estado? Objetivo, ponto. Agora, se ele perguntar especificamente, qual é a responsabilidade civil do Estado nas empresas públicas ou sociedade de economia mistas que explorem atividade econômica? Então, vai falar que é subjetiva. Porque aqui depende do dolo culpa. Lembra que eu falei do privilégio agora há pouco? Né? É lógico que aqui eu não posso estar aplicando privilégio, senão eu vou quebrar o segundo setor, que é o mercado. Tá? Porque ela desenvolve uma atividade econômica, dinheiro, tutu, capilé, beleza? Então, nesse caso, especificamente, a responsabilidade civil do Estado, tanto na IP, empresa pública, quanto na sociedade de economia mista, se ela desenvolve uma atividade econômica, a responsabilidade aqui, ela é subjetiva, tá? Vai depender do dolo ou culpa. Mas no restante, professor, objetivo, tá? No restante é objetivo. Então, tu falou de uma autarquia, uma fundação, ou até mesmo uma empresa pública, uma SEM. No caso, prestadora de serviço público, tá? Ou, no caso, uma autarquia ou uma fundação, aqui especificamente, a responsabilidade é objetiva. Mas se for específico a tua questão, a tua pergunta, se for específico de uma empresa pública ou uma sociedade economista que desenvolva atividade econômica, a responsabilidade aqui, ela é subjetiva. Guardou? Anotou? É importante. Beleza? Vamos lá.
penhora. Vamos embora, mais um instituto. Penhora, meu amigo. Beleza? Vamos lá. Penhora. Aqui, logicamente, não se penhoram bens, né, da administração pública aqui, da autarquia, da fundação. Não vão se penhorar. Não se aplica esse instituto aqui. Tá? E aqui, nós temos de novo. Vamos lá. Se for uma prestadora de serviço público, também, né, não tem penhora de bens afetados. Se não tiver bens afetados, aqui não tem penhora de bem. Agora, veja bem. As que desenvolvem atividade econômica, de novo, a diferença aqui, ó. Aí é possível a penhora. Se aquele bem, né, logicamente, se aquele bem não estiver sendo usado para serviço público, tá? Aí é possível se aplicar o instituto da penhora, tá? Então você está vendo que, quando a gente fala especificamente das empresas públicas ou sociedade de economia mista que de alguma forma explore atividade econômica, está vendo que é diferente, tá? Então na hora de responder questões, fique atento, porque a penhora, de forma geral, não se aplica. Não se aplica, tá? É uma coisa que querer aplicar a penhora, que é uma autarquia, INSS, mano, pelo amor de Deus, não tem possibilidade, tá? Ele presta um serviço público, uma atividade típica de Estado, beleza? Agora, se ele vier na tua prova e perguntar sobre aquela que presta serviço público, também não, tá? Bens não serão afetados. Agora, quando ele pergunta específico, as que desenvolvem atividade econômica, se aquele bem não estiver em falta lá para o patrimônio público, é possível não estiver sendo utilizado pelo patrimônio público, é possível você aplicar o instituto da penhora, tá? Então, lá, as que desenvolvem atividade econômica, sim, é possível, tá? Seja uma EP, uma empresa pública, ou seja uma SEM, tá? Uma sociedade de economia mista. Se ela, de alguma forma, explora atividade econômica, é possível a questão da penhora, tá? E aqui alguns exemplos para você, que eu deixei aqui, para você não se perder, porque na hora da prova costuma vir questões, né, perguntando exemplos, né, às vezes ele joga um exemplo lá e pergunta, isso é o quê? Uma sociedade economista, isso é uma empresa pública, isso é uma autarquia, tá? Eu deixo alguns exemplos para vocês aqui, logicamente, aqueles mais recorrentes de prova, tá? Então lá, INCRA, Bacen, tá? O INSS, que a gente falou bastante, tá? O INSS aqui, ó, que a gente falou, comentamos bastante do INSS, tá? O IBAMA, a CVM, a ANA, a Anvisa, tá? A ANAC. Então, meu amigo, isso aqui é tudo o quê? Isso aqui tudo é o quê? Autarquia. Isso aqui são exemplos de autarquia. E aqui, ó, fundação, olha lá. A FUNAI, né? O Butantan, IBGE, FNS, tudo isso aqui é o quê? Exemplos de fundação. Mas o quê? Empresa pública, ó, BNDES, tá? Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, beleza? A Radiobras, a CEF, que é a Caixa Econômica Federal, Correios. O Correios, pessoal, atenção, o Correios é uma empresa pública, tá? Há algum tempo eu joguei essa questão em sala de aula e perguntei para o pessoal o que o Correio seria. Muita gente respondeu que o Correio seria uma sociedade de economia mista. Tá errado, pessoal. O Correio, ele é uma empresa pública. O capital do Correio é 100% público, meu amigo, tá? Então, atenção. O Correio é um prestador de serviço público, beleza? Então, o Correio não é uma SEM, o Correio não é uma fundação, o Correio não é uma autarquia. O Correio é uma empresa pública, beleza? A Serpro, beleza? Mais o quê? Vem comigo. E SEM, que nós temos lá, Banco do Brasil, por exemplo, Petrobras, Eletrobras, são exemplos de sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, beleza? Senhores, espero que você tenha entendido. Essa aula é de extrema importância para você acertar as questões de prova. Sei que às vezes é complexo, às vezes é um pouquinho complicado o direito administrativo, tá? Mas tira esse ranço do teu coração sobre o direito administrativo, tá? A partir do que tu começa a entender um pouco melhor, algumas coisas realmente tu tem que decorar, não tem o que fazer, tá? Tu começa a entender um pouco melhor, tu começa a acertar mais questões de prova, tá? Tu começa a gostar mais do direito administrativo, tá? E não é esse horror aí que tu fica imaginando todo dia, tá? Então, fica atento, faça as anotações, são necessárias, tá? Esses pontos que eu trouxe aqui nessa aula de hoje são pontos importantíssimos, caem muito em prova, então não deixe de fazer as anotações devidas, se necessário, assista a aula novamente, tá? Eu sei às vezes que eu falo várias vezes aqui para você guardar, mas às vezes eu sei que é necessário tu assistir novamente, então não se reprima não. Vai lá, assiste a aula de novo, né? Pausa a aula, faça as anotações, tudo isso é importante para você estar acertando as suas questões de prova. Senhores, obrigado pela audiência e pela paciência, continue, tem mais coisa pela frente, até daqui a pouco.